Paz do Senhor, mulheres abençoadas. Meu nome é Simone, eu sou da Igreja do Nazareno Castelo Branco e nesse mês de março nós somos desafiadas pela nossa líder Kelly a trazer um pouco para vocês sobre o livro Heróis da Fé. O herói da fé que eu quero compartilhar, ele chama-se David Bryan e ele é reconhecido como um arauto aos peles vermelhas. David Brain nasceu em 20 de abril de 1718 na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos da América. Foi um menino de saúde muito frágil e ele não pôde ter uma vida social como os meninos da época dele. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 9 anos e aos 14 anos perdeu também a sua mãe. Por volta aos 21 anos de idade, ele se converteu. Ryan, então, ingressou na Universidade de Yale e, mesmo num contexto de muitas pressões, ele conseguiu se dedicar a um bom tempo de comunhão a sós com Deus. Muitas vezes, as enfermidades que ele tinha atrapalhavam em seus estudos, mas foi justamente nesse período que começou a acentuar as preocupações dele pelas almas perdidas. Ele começou a pensar profundamente sobre os indígenas e como nunca tinha ouvido falar de Cristo. Chamou-lhes particular atenção a condição dos índios norte-americanos. Não havia muitos missionários trabalhando naquele local. Então, ele começou a praticar o amor pelos índios, obtendo maiores informações sobre a realidade que eles tinham, orando frequentemente. O desejo de levar o evangelho foi crescendo em seu coração. A ocasião surgiu que Brian finalmente conseguiu se apresentar como um missionário aos índios. Sua saúde precária era uma preocupação, mas não o impediu de continuar. Começou a se dedicar pregando em florestas, vendeu seus livros e roupas que não usavam. Começou a viver uma vida bastante isolada e marcada por uma trajetória de alto sacrifício e sofrimento. Mas Deus o abençoou. Brian ficou exposto ao frio, à fome, não tinha conforto de uma vida normal. Viajava a pé, cavalgando durante longas distâncias durante o dia e noite. As viagens eram muito perigosas. Para atingir algumas tribos, que eram muito distantes, ele precisava atravessar montanhas, rios, pântanos e até enfrentar alguns animais selvagens. Tinha que viajar cerca de 15 a 25 quilômetros para comprar pão, e às vezes, antes de comê-lo, ele estava mofado ou azedo. Dormia sobre um monte de palha e estendia tábuas no chão. Em muitos momentos ele estava só. Ficava feliz quando podia ter a companhia de um intérprete para conversar. Não tinha companheiros cristãos, nem nenhuma pessoa que pudesse dividir o fardo nesses momentos. Faltava-lhe comunhão para esses momentos de oração. Não tinha nenhum conforto, a não ser o que vinha de Deus. Ele mesmo disse isso. Seu ministério tornou-se bem amplo, alcançando índios dos estados norte-americanos, de Nova York, Nova Jersey e do leste da Pensilvânia. Havendo encontrado uns índios com muitas superstições, foi um grande desafio. Apesar das dificuldades, ele foi movido por um desejo intenso pela salvação aos índios. Com isso em vista, aliou-se ao jejum e à oração. Não importa o que eu vivi ou as dificuldades que passei, contudo que eu tenha compartilhado almas com Cristo. Boa parte do evangelho era feito com umas lutas físicas, porque especialmente ele tinha uma vida precária devido à sua saúde. O fato é que mesmo assim Deus honrou sobremaneira o ministério de Brian. O Espírito de Deus desceu poderosamente sobre os índios, num grande avivamento que afetou tribos inteiras. Por volta de 1745, os índios viviam de uma forma impiedosa, mas foram expostos à pregação do evangelho, se convenceram do pecado e vários deles se converteram. Muitos brancos que apareceram por curiosidade para ouvir o que Brian dizia aos índios acabaram sendo convertidos. Índios de toda a floresta ouviram falar dele e vinham em grande número ouvi-lo. Era muito comum ouvir
os altos brados dos índios pedindo pela misericórdia toda vez que Brian pregava. Seu ministério influenciou também crianças indígenas. Eles criaram escola e elas eram ensinadas a semear as terras, além de receber os ensinos do Evangelho de Cristo. Esse jovem, franzino de corpo, mas com a alma o fogo do amor aceso por Deus, estava na floresta quando avistou de longe a fumaça da fogueira dos índios, esses chamados Peles Vermelhas. Depois de apear e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite e agonizou em oração. Sem ele saber, os índios haviam seguido silenciosamente, como serpentes. Estavam atrás dos troncos das árvores escondidos, esperando o momento certo para atacá-lo. Ele, no entanto, sozinho, prostrado ao chão, clamava a Deus. Os guerreiros da vila já haviam resolvido matá-lo, pois os brancos davam aguardente aos Peles Vermelhas, para que, quando eles estivessem bêbados, roubassem os animais e as terras. Mas depois que eles cercaram o missionário que orava, prostrado, e ouviram como ele clamava ao grande Espírito, insistindo que salvasse a alma, eles partiram, tão secretamente quanto chegavam. No dia seguinte, o missionário, sem saber o que tinha acontecido na noite anterior, enquanto ele orava, foi recebido na vila de uma maneira inesperada. Então, sentiu o amor de Deus arder em sua alma. Abriu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto ele pregava, Deus respondeu à sua oração. E os índios ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Ele tinha a peculiar cuidado de todos os dias escrever as suas viagens missionárias num diário. E isso fez com que a gente tivesse muito material dele até hoje. Até publicado um livro a respeito das histórias dele. Um dia, no dia do seu aniversário de 25 anos, ele disse assim: completo 25 anos de idade hoje. Dói-me na alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei, louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. O desejo veemente da vida de Brian era de arder como uma chama do Senhor. E até o seu último momento de vida, ele anelava por essa chama, continuava ao serviço divino. Brian findou a sua carreira terrestre muito cedo, com 29 anos. Contudo, apesar da sua grande fraqueza física, ele fez muito mais do que muitos homens não fizeram com 70 anos. Para nós, ele é um desafio para a obra missionária. Suas últimas palavras foram: digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. Nos leva a refletir em tamanha dificuldade tudo que David Brian passou para exercer o evangelho. E muitas vezes nós colocamos alguns empecilhos, desistindo e não tendo a mesma perseverança diante das dificuldades. Ele passou dificuldades físicas, depressão, ele foi órfão, sozinho, ele não desistiu. Em todo momento, o que ardia no coração dele é fazer o maior número de pessoas possível conhecer o nosso Salvador. Que você possa se identificar com a história dele e que essa história possa falar no seu coração, assim como falou no meu. Deus abençoe ricamente.